E olha só, a mentalidade da carne, ela provém ações, repita comigo, fora do tempo e da vontade de Deus. Até no deserto, Deus ele abre aquele caminho. No ermo, ele abre aquele caminho. Onde que Deus vai abrir? Não tem para onde eu olho, Deus vai abrir no deserto, meu querido. Você está no deserto agora? É aí que ele vai abrir o caminho. Obrigado, meu Deus, primeiramente por estar aqui, porque o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro. Muitos que estão aqui, meu Pai, estão porque o Senhor incomodou. O Senhor falou, ei, é você mesmo. Se aproxime-se de mim. Venha para perto, se aprofunda mais. E aqui estamos nós, Senhor. E eu me sinto privilegiado, meu Pai, de fazer parte desta reunião, deste culto. Porque o relacionamento com o Senhor, meu Deus, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Quantas coisas, meu Pai, que nós corremos atrás. E como a água, meu Pai, ela se esvai dos nossos dedos, entre os nossos dedos. Mas quando nós buscamos, meu Pai, a Tua presença, as coisas ficam. Meu Pai, riquezas e honra, vida longa vem de Ti. E nós queremos a Sua presença, Senhor. Então eu peço que o Senhor esteja conosco, fale com cada um que está aqui, que está na transmissão. Meu Pai, que, meu Deus, decidiu, Senhor, como Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar o meu destino, não mudar o meu coração, não mudar a minha mente. Eu oro, meu Pai, para que muitos rompimentos aconteçam nessa noite. Muitos rompimentos aconteçam através dessa palavra, porque está escrito, Senhor. Está escrito que o Senhor já pagou um preço e nós não devemos aceitar viver uma vida menor do que aquilo que o Senhor, meu Pai, venceu por nós. Então, muito obrigado por tudo. Peço que o Senhor assuma o controle, esteja à frente. Meu Pai, que nada do que acontecer nessa noite, meu Pai, venha estar longe, meu Pai, daquilo que o Senhor quer. Mas eu oro para que o Senhor assuma o controle, esteja à frente, prepare os corações, prepare as mentes, para que, meu Pai, nós não venhamos apenas estar nesta reunião, mas que ela venha fazer parte de nós, que ela venha entrar dentro de nós e que ela venha, meu Pai, operar grandes mudanças em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém. E graças a Deus, amém. Amém, pessoal? Pegou o Espírito? Que Espírito que é esse? Mais que vencedor. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, ano de conquistas. Eu já estou atravessando o meu Jordão e tomando posse da terra prometida. Amém? Pode se sentar por gentileza. Está escrito. O maior trabalho do diabo, alguém sabe me dizer? Exatamente, mas eu fico com um ponto que ela acabou de citar. Repita comigo, roubar. Roubar o quê? O diabo precisa do nosso dinheiro? Não. O diabo precisa do nosso casamento? Não. O diabo, ele quer a nossa alma. E como que ele consegue a nossa alma? Ele vai roubando a nossa atenção. Então, ele começa a colocar aquilo que nós chamamos de distrações. Então, como que o diabo trabalha hoje? Aqui no nosso meio, aqui dentro. Eu acredito que o vício não é mais um problema para você. O cigarro, né, aqueles que já foram dependentes químicos. Eu acredito que você, que já está aqui na igreja há um bom tempo, alicerçado, firme, forte,
algumas coisas já não são uma distração para você. Mas onde que muitos têm colocado Deus em segundo plano? Entretenimentos, viagens. Muitas vezes está na igreja, mas a cabeça não está, o coração não está. E isso tudo são distrações. O que o diabo ele vai colocando? Ele vai apresentando várias coisas que são prazerosas, que são satisfatórias naquele momento, a fim de fazer o que conosco? Repita comigo: capturar a nossa atenção. E é tudo que ele precisa. Porque se você colocar Deus em segundo plano na sua vida, se você colocar Deus em segundo lugar na sua vida, Ele já te ganhou, Ele já te roubou, Ele já venceu. Porque Deus não vai ser com você. E no mundo espiritual não tem vácuo. Quando Deus, Ele deixa, quando nós deixamos Deus, né, do lugar que Ele tem que estar na nossa vida, quem vai ocupar aquele lugar vai ser o diabo. Quem vai ocupar aquele lugar vai ser o próprio Satanás. Para quê? Para roubar, repita comigo, matar e destruir. E o ponto dessa mensagem, por que foi enfatizado o dia inteiro, cada mensagem? Está escrito, está escrito, está escrito. Porque muitos, o diabo já matou o sonho. Muitos, o diabo já roubou a esperança. Por quê? Porque entregaram para o diabo. Como que entregaram? Quando deixou os entretenimentos, as distrações entrarem e roubarem o lugar que era do Senhor. E esse é um ponto que nós devemos analisar na nossa vida. Você que se considera uma pessoa de fé, uma pessoa que está na igreja há um bom tempo, nós viemos nesse culto para quê? Buscar um relacionamento com Deus. E esse é o ponto que eu tenho que analisar. O que me impede de me aprofundar? O que me impede de ir fundo no meu relacionamento com Deus? O que está no meu caminho e que eu estou aceitando que isso esteja lá? Olha só, repita comigo. Existem duas mentes, a da carne e a do espírito. Se a mente que você tem é a da carne, você nunca conseguirá se aproximar. Você nunca conseguirá ter a plenitude de Deus na sua vida. Você nunca vai conseguir isso. Porque os olhos da carne, a mente da carne, o que nós aprendemos no ministério? Que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a mente. E se eu estou cheio de distrações, se eu estou cheio de notícias, se eu estou cheio de coisas que não acrescentam, coisas irrelevantes, coisas que não têm a ver com a palavra, você concorda comigo que o que está na minha mente não é do Espírito, não é mesmo? E o que vai sair de mim? Ou melhor, eu quero que você analise o que está saindo de você. E agora vamos olhar para nós de forma mais profunda, porque se queremos um relacionamento com Deus, nós devemos estar dispostos a ir fundo e mudar o que for necessário. Então, as áreas que você, olha, essa área aqui eu sou perfeito, né? Já venci isso. Ok, continue assim, continue buscando melhorar. Mas aquela área que você sabe que não está certa, que você precisa mudar, precisa ajustar, precisa colocar Deus, repita comigo, em primeiro lugar. Esse é o momento. Então, quais são as atitudes que você está tendo no dia a dia?
em determinada área da sua vida. Nós aprendemos que Deus ele tem que estar em primeiro lugar, certo? Depois de Deus é quem? É a família. Muitos, eu acredito que creem em Deus. Creem, acreditam. Se não acreditasse, não estaria aqui. Mas quando condiz a família, não age com a mentalidade do Espírito. Repita comigo, age com a mentalidade da carne. E olha só, a mentalidade da carne, ela provém ações, repita comigo, fora do tempo e da vontade de Deus. E daqui a pouco eu vou falar sobre Davi. Daqui a pouco eu vou abordar o que nós precisamos adquirir, que é o discernimento que Davi tinha. Davi ele tinha uma mentalidade certa, a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito provém ações dentro do tempo e da vontade de Deus. Quem aqui se recorda de atitudes que teve fora do tempo? Sabe, que você sentiu o Espírito Santo te incomodando. Não vai, não faz. E mesmo assim fez. Quem aqui se recorda disso? Não precisa erguer a mão. Alguns ergueram, mas vários podem me dizer isso. Todo mundo já se precipitou em alguma área. E foi bênção? Foi bom? Foi prazeroso? E se eu te contar que diariamente, nós, se não tomarmos cuidado, cometemos esses erros. Porque Deus está o tempo todo falando. E se as notícias, se as informações estiverem tendo mais peso na nossa vida, Deus ele vai sempre estar como segunda opção. Ele nunca vai ser a prioridade. E quando Deus falar assim, se eu estiver cheio de outra coisa, eu vou caminhar, eu vou na frente dele. Nós não fomos chamados para estar nem atrás e nem à frente do Senhor. Nós somos chamados para estar perto dele, lado a lado, seguindo as pisaduras dele. Tem pessoas que o Senhor já está lá na frente e ela está lá atrás, com a mentalidade da carne. Esse problema ele é grande demais, eu não vou conseguir vencer esse desafio. Porque a mentalidade da carne, ela não consegue se apegar na Bíblia. A Bíblia fala assim, se levante que o Senhor já te deu vitória. A pessoa está lá, não, mas sabe o que é? Olha o que eu já vivi, olha o que eu já passei, olha o que eu já enfrentei, olha o tamanho desse gigante. Como que eu vou sair do ponto zero e chegar lá em cima? Com a mentalidade da carne, repita comigo, você nunca vai chegar lá. Somente com a mentalidade do Espírito. É a palavra que vai mudar a nossa vida. É você estar tão cheio da coisa certa que quando vir algo para te derrubar, está na ponta da sua língua. Ei, diabo, está escrito. Você está ouvindo? Está escrito. E porque está escrito, eu vou vencer esse problema. E é assim que nós nos aproximamos de Deus. É acreditando. Se está escrito que o Senhor já me perdoou, eu posso me aproximar dele. Ele me vê como um filho. Você não perdoa seu filho? Se o seu filho errar com você, ele vai ser corrigido, não vai? Mas depois você não vai amá-lo da mesma forma? A correção não é uma prova de amor? Você não vai trazer ele para perto? Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 24, do 1 ao 6. Olha só. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que fica perto da fonte de Gedi. Então escolheu 3.000 homens, 3.000 dos melhores soldados de Israel, e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das hostes dos cabritos selvagens. Saul chegou
a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto de estrada, e entrou ali para satisfazer suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos, mas no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta, repita comigo, é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí, repita comigo, mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Saul não era um homem extremamente perverso? Ele não foi um homem que desagradou a Deus? Ele já não era um homem caído? Não era? Por que Davi teve todo esse zelo? Por que Davi teve todo esse zelo? Repita comigo. Porque ele conhecia a palavra. Não toque no ungido do Senhor. Ele tinha a mentalidade do Espírito. E muitas vezes vai vir aquela conversinha para você. Ei, lembra daquela palavra? Lembra que Deus disse que ia te entregar? Às vezes vem uma palavra dizendo, Deus vai te entregar. Mas quem disse que é aquele tempo? Quem disse que é naquela hora? Não era a hora de Davi assumir o trono. Deus não disse que ia entregar para ele? Mas era naquela hora? Não. E como que eu vou ter esse discernimento? Senhor, como que eu vou saber qual que é a hora que eu tenho que possuir algo ou não? Como que eu vou ter esse discernimento? Buscando a mentalidade, repita comigo, do Espírito. Como que eu busco isso, pastor? Como que eu busco isso? É simples. Né? É mais simples do que fazer uma conta de adição. É simplesmente você buscar todos os dias, meditar na palavra. O que o Senhor disse para Josué? Medite na palavra, Josué, de dia e de noite. Sabe por que Deus deu esse conselho? Sabe por que ele recebeu esse conselho? Porque o povo de Israel, por muitas vezes, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Lembra aquela geração antiga? Quantas vezes o Senhor, tentou ajuntá-los, como a galinha faz com seus pintinhos. Quantas vezes o Senhor tentou levá-los para a terra, levá-los para o conforto, levá-los para o lugar da prosperidade, da abundância. E eles mesmos se sabotaram. Por quê? Porque não meditavam na palavra. Porque não buscavam um relacionamento com Deus. Porque estavam sempre buscando a carne. Lembra o que eles diziam? Nossa, esse deserto não tem nada, não tem alimento, não tem carne. Tinha um maná lá todos os dias. Não, mas eu quero carne. E quantos que Deus está provendo a palavra todos os dias, mas eu quero a carne. Eu não quero a palavra. Eu quero o que vem fácil, eu quero o que me dá prazer. Eu quero aquilo que me satisfaz. Eu quero aquilo que me tira da realidade. Sabe por que muitos têm fugido da realidade? Repita comigo, por causa da ferida. A ferida dói, não dói? E muitos querem esquecer ela. Aí sabe o que faz para esquecer ela? Vai atrás das distrações. Todas as vezes que você vai atrás das distrações, você até consegue aliviar a ferida. Mas você não cura ela. E aí sabe o que você faz? Você troca o lugar de Deus por aquele prazer momentâneo. E aquilo acaba com o seu destino. Aquilo acaba com as suas bênçãos. Aquilo só adia as suas vitórias. E você está falando com uma pessoa que já fez muito isso. E eu sei do que eu estou falando. Então, esse é um ponto que nós precisamos vigiar. Davi,
ele quase caiu. Quando ele tocou no manto, ele já não poderia ter enfiado a espada? Seja sincero, ele já não poderia ter feito isso? Mas Davi, ele teve o cuidado. Calma aí, deixa eu ver. Quando ele tocou no manto, não. Ele já caiu em si. Sabe o que significa isso? Sabe quem que dá esse discernimento? É o Espírito. Às vezes você está caminhando para uma direção e quem te faz parar e te faz raciocinar direito é o Espírito. E aí vai entrar num ponto que eu quero que você entenda. Repita comigo. Antes de saber o que queremos, precisamos saber o que não queremos mais para a nossa vida. O que você não quer mais para a sua vida? De repente você teve um casamento que não deu certo. Você quer ter outro casamento que não dê certo? De repente é a segunda vez que você volta para a igreja. Você quer fracassar de novo? Quantas vezes, né, nós vemos pessoas que começaram tão bem e aos poucos elas vão se esfriando e morrem na fé. Mais do que buscar ouvir uma palavra, eu preciso crer nela. Eu preciso acreditar nela. E olha só, quando eu sei o que eu não quero, fica mais fácil tomar uma decisão, sabia? Você sabia disso? Porque, né, se eu perguntar aqui, o que você quer? Cada um aqui vai me dizer algo, não vai? E se eu perguntasse para você, pense em algo agora, que você quer muito. Pense em algo que você quer hoje, que você quer agora. Você está disposto a pagar o preço por isso? Você está disposto a conviver com as consequências do que você está pedindo? Eu vou lembrar de alguém que todos conhecem na Bíblia, que é a Esther. A Esther, ela chegou numa posição muito alta, não chegou? Rainha, né? Todo aquele esplendor, era uma posição alta. Só que na mesma proporção da bênção que ela recebeu, vem uma exigência também. Sabe qual que era a exigência? Esther, se você não entrar na sala do rei, correr o risco de perder a sua própria vida para salvar o seu povo, se você não fazer isso, Esther, outro irá fazer. Você vai perder essa bênção. Você vai perder essa oportunidade. E é que eu não vou pegar para ler aqui. Ela poderia morrer mesmo assim. Porque na época todos os judeus estavam já sentenciados à morte. E ela foi colocada naquela posição de rainha para naquele momento ela agir a fé. Ela se posicionar. E ela poderia pensar assim, não, mas eu vou perder minha vida. Eu vou perder a minha vida. Ei, calma aí. Você não queria? Né? Você não quer uma posição alta? Quem quer uma posição alta aqui? Hã? Todo mundo quer. Quem não quer uma posição alta, né, em alguma área, precisa rever a vida. Porque nós somos chamados para algo grande. E se você não quer algo grande, você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Então, se eu quero algo grande para a minha vida, eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar preparado para as consequências. Só que também tem um outro contraponto. Quantas coisas que para nós parecem ser bom e não é. Quantas coisas, né? O que a palavra diz? Que há caminhos que parecem bons aos olhos, mas o final é o quê? Choro, tristeza, morte. E é por isso que eu tenho que saber o que eu não quero para a minha vida. Porque senão eu vou só no que eu quero. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso agora, eu quero isso nesse momento. E aí Deus me dá. Só que aí quando Ele me dá, o que acontece?
Se eu não estou preparado, se aquilo não é para mim, vai ser bênção? Não. E aí, eu vou atrasar tudo aquilo que Deus tem para mim. O que você já tem com essa mensagem? O que você já está pegando para a sua vida? Você vem buscar um relacionamento com Deus, você está pegando uma palavra que te confronta. Deus está falando o que com você? Olha só, a minha vida só será bem-sucedida se primeiro eu for bem-sucedido com Deus. Que aí é aquilo que nós aprendemos. Se aproxime de Deus e Deus se aproximará de vocês. A pastora Jéssica estava falando de algo que eu comecei a raciocinar ali no fundo, eu comecei a pensar, né? Como que é bom, como que vale a pena você confiar em Deus? Você buscar ter sucesso com Deus. A maioria das pessoas quer ter sucesso com o patrão, quer ter sucesso com alguém, porque acredita que aquele alguém vai elevar ela, quando na verdade você tem que ter sucesso com Deus. Se você tem sucesso com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai todos os dias ser o melhor na sua empresa. Porque ter sucesso com Deus implica em fazer tudo aquilo que Ele espera que você faça. Isso inclui ser bom em tudo que você realiza. Estão conseguindo acompanhar? Então, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ter sucesso com Ele. Sabe, e voltando ao ponto, a pastora Jéssica estava falando, né? Falando de um testemunho meu em particular. E eu falei, eu comecei o ano desacreditado. Quem que começou o ano desacreditado? Tem alguém aqui? 2 pessoas lá no fundo. Eu comecei o ano dessa maneira. Desacreditado, tudo desfavorável. Eu estava saindo do pior ano da minha vida e entrando esse ano. E eu decidi, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Deus instruiu Josué. Medite na palavra dia e noite. Você não precisa de muito, Josué. Você não precisa atravessar o mundo para ter sucesso. Não. Medita na palavra dia e noite. E a batata? Desculpa a expressão, mas é exatamente quando você faz aquilo que Deus quer de você, as coisas fluem. Quem quer fluidez na vida? Todo mundo quer. Você está no lugar certo, você está na hora certa. Você está no momento certo. E por que essa palavra vem? Porque o que eu peguei? Qual que é o espírito? O que me constrangeu nessa palavra? Que Deus Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Mas tem coisas impedindo. Tem coisas impedindo. E tem coisas que nós não queremos lidar. A mentalidade da carne que nós não queremos deixar. É difícil, sabia? Deixar a mentalidade da carne. Porque você tem que parar de pensar como você pensou uma vida inteira e passar a pensar como Deus quer que você pense. É difícil. Não é fácil. Vai ter momentos que você vai querer, não, vou pensar como a minha mãe, vou pensar como o meu pai, vou pensar como eu pensei a vida inteira. E Deus está falando, meu filho, esquece o problema. Não, mas olha o tamanho do problema, meu filho está morrendo. Meu filho, esquece o problema. A solução não está ali. A solução está em mim. Repita comigo, a solução não está no problema. A solução está em mim. Então, o que está me impedindo de se aproximar de Deus? Eu vou trabalhar para não deixar mais que a mentalidade da carne ela roube vitórias. Eu lembro de uma palavra que foi liberada aqui, que a bispa falou. Os melhores presentes não vêm nas melhores embalagens. Os melhores presentes não vêm nas melhores embalagens. E como que eu consigo ver os melhores presentes, né,
naquela embalagem toda amassada, né? Naquela embalagem toda deformada, como que eu consigo enxergar algo bom ali? Através da fé. Quem olhava para Davi, via que ele seria um rei? Hã? Quem olhava para Davi nunca poderia imaginar que aquele garoto seria um rei. E o que fez? E o que nós aprendemos? Com o próprio profeta Samuel. O que ele fez? Ele primeiro olhou com os olhos naturais. Então ele já focou no maior. E Deus disse para ele, não é esse. Eu não quero que você foque, Samuel, no que está aparente aos olhos. Eu quero que você escolha aquele que eu escolhi. É pelo Espírito, Samuel. E foi aonde ele encontrou em Davi. Sabe aquele rei, mas dentro daquela embalagem toda deformada? Sabe, aquela embalagem que não é atrativa aos olhos? E como que eu enxergo as bênçãos na minha vida? Através dos olhos espirituais, da mente espiritual. Quantos aqui, só nesse dia, desperdiçaram oportunidades? Só porque não era como elas desejavam. Só porque não tinha o tamanho, né, o ângulo, como ela gostaria que tivesse. E é isso que nós fazemos com o próprio Deus muitas vezes. Às vezes vem uma palavra para nos aproximar dele, não vem? Só que por ela não ser como nós gostaríamos, sabe aquela palavra macia, tranquila, leve? Sabe, aquela palavra bem tranquila? Nós acabamos interrompendo as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Se no meio do caminho você está achando difícil seguir Jesus, já está parando, se já está correndo com os homens, imagina com cavalos. Se eu já estou vendo dificuldade em obedecer uma palavra que vai me levar mais próximo de Deus, como que Deus vai se aproximar de mim e vai mudar a minha história? Estou conseguindo compreender? Então, nós precisamos, neste culto, ter esse discernimento. Olha só, em Mateus 4, do 1 ao 11, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, repita comigo, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode continuar. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Repita comigo, porque está escrito. O diabo fala também, não fala? Aí está um ponto que nós precisamos parar e analisar. O diabo, ele conhece toda a palavra, não conhece? Quantos têm tido a diligência de fazer parte da leitura da Bíblia? O diabo, sabe o que ele faz? Ele pega mensagens e ele transforma elas. Ele joga aquela pitada de fermento. E se você não está preparado, se você não está meditando, você cai. Quem aqui já acreditou naquela famosa expressão que Deus faz certo por linhas tortas? Quem aqui já acreditou nisso? Ergue a mão. A maior parte. Está na Bíblia, é isso? Mas parece ser algo de Deus, não parece? Deus escreve certo em linhas tortas, né? Aparentemente parece, não parece? Porque você já olha assim, não, mas é porque Deus é amoroso, sabe? Só que o arrependimento fica onde? Você acha que Deus vai fazer algo grande
Na vida de alguém que só quer fazer algo errado? Na vida de alguém que só permanece no mesmo lugar? Não vai fazer. Só que isso aí é um ditado que vem do próprio diabo. E as pessoas vão deixando entrar. Pessoas que não têm convicção da palavra vão deixando entrar. E vão vivendo assim, sabe? Eu vou viver uma vida solta porque Deus escreve certo em linhas tortas. É o meu jeito, sabe? Eu tenho esse jeito meio, sabe? E não existe isso. Repita comigo, nós fomos criados perfeitos. Se tem algo torto, se tem algum desvio em nós, alguma deformidade no caráter, na conduta, não vem de Deus. Isso não é normal, você não tem que aceitar isso na sua vida. Você não pode se contentar, não, mas Deus vai me entender e Ele vai me abençoar mesmo assim. Ele não vai te abençoar mesmo assim. E vamos mais profundo, porque às vezes eu falo, às vezes eu não dou exemplos para não limitar. Mas vamos mais a fundo, na sua vida com Deus. Quem aqui acredita na Bíblia inteira? Ergue a mão. Todo mundo? Alguns não. Qual que é a parte da Bíblia que vai se cumprir na sua vida? Aquilo que você acredita. E essa palavra, ela vem para destravar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Então você que não estava acreditando na palavra inteira, você que não estava acreditando na palavra como ela é, porque precisa haver um acordo, não precisa? Se eu quero viver uma vida torta, então a palavra tem que estar torta, não tem? Se eu quero viver uma vida do meu jeito, a palavra tem que estar do meu jeito lá escrito, não tem? Mas ela não está. Ela não vai estar do jeito que eu quero que ela esteja. Ela vai estar como ela tem que estar. Então quem que tem que se alinhar? Sou eu ou a palavra? E esse é o momento. O que eu não acredito ainda? Gente, nós estamos numa caminhada. Todos os dias a bispa vem com palavras aqui. A bispa, os bispos, né, os pastores, todos recebemos palavras. E a cada palavra, é incrível, nós descobrimos coisas novas. Nós descobrimos que nós não muitas vezes, tem áreas que ainda não cremos como deveríamos crer. Todos os dias nós descobrimos coisas que nós não tínhamos visto. Então, não se sinta no orgulho de se fechar. Não, está tudo certo comigo. Eu não preciso trabalhar isso. Repita comigo, todos nós precisamos trabalhar essa palavra em nós. Porque senão nós vamos ficar na mão do diabo. E olha só, vamos continuar a leitura? O diabo então pegou a palavra, distorceu e disse, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, repita comigo, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque, repita comigo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só. O que o diabo disse para você hoje, durante essa palavra? Alguém foi bombardeado aqui? Ergue a mão, seja sincero. Mais alguém? O que na sua vida você tem sido bombardeado?
o diabo tem vindo com todas as forças para te fazer parar, te fazer retroceder, te fazer desanimar, te fazer diminuir o passo. Repita comigo: está escrito que Deus levou sobre si todas as enfermidades. Se está escrito que Deus levou todas as enfermidades, tudo que está escrito aqui, ó, esses pedidos de orações aqui, ó, eles têm que se cumprir, não tem? Essas pessoas aqui que apresentará, eu tenho um problema tal, eu tenho um problema Y, tem que se resolver, não tem? E você crê nisso? Aí está o ponto. Você crê nisso? Você acredita nisso? Repita comigo: está escrito que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. E para por aí? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi o castigo que me trouxe a paz. Quem aqui está sem paz para dormir? Quem aqui está sem paz para viver? Quem aqui está sem paz para desfrutar da família que tem? Toda hora tem um problema, tem uma situação. Está escrito, eu não aceito esse problema na minha vida. Eu me levanto hoje, eu não me levanto como um crente, eu me levanto como um cristão, alguém que acredita, repita comigo, alguém que acredita no que está escrito. O que vai se cumprir nessa palavra é aquilo que eu acredito, o que eu não acredito vai estar aqui, maravilhoso, vai se cumprir na vida de outras pessoas. Se eu não acreditar, não vai se cumprir na minha. Nós fomos criados para alimentar, repita comigo, autopiedade. Em nós e nos outros. Isso é algo que nós devemos, assim, eliminar da nossa vida. Não tenha pena de ninguém. Não alimente pena em ninguém. Ah, mas o fulano está passando por isso. Você ter pena dele não vai resolver o problema dele. Você alimentar essa autopiedade nele não vai fazer ele ser curado. Sabe quem que foi curado na Bíblia? Os que foram até Jesus. Tanto que Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé, leproso, que correu risco de vida para vir até a mim, para ser curado, foi o que te curou. Sabe, viúva, a viúva que tinha o fluxo de sangue. Sabe o que te curou? Foi você ter vindo até a mim e tocado no meu manto. Então, não é aquela posição. Quem lembra daquele homem que estava no templo, na porta do templo, e estava ali mais de 30 anos, aleijado, na frente da igreja, aleijado. Todo aquele tempo que ele ficou lá na frente, ele foi curado? A vida dele mudou? Por quê? Porque ele não teve a iniciativa de sair daquela posição humilhante e se levantar. E ir atrás do que ia mudar a vida dele. Então, o que você precisa fazer? Fazer que nem Pedro. Olha, dinheiro eu não tenho. Eu não tenho para te dar dinheiro aqui. Eu não tenho essa situação para te dar. Mas o que eu tenho eu te dou. E é muito melhor do que o dinheiro. O dinheiro compra a recuperação da perna? Ele compra? Um aleijado, ele consegue andar com dinheiro? A perna dele é curada ali através do dinheiro? Não. O que cura? É um milagre. E o que provoca o milagre? É a fé. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E nós devemos agir assim na vida das pessoas. Não estou dizendo para você não ajudar, não estender o braço. Pelo amor de Deus, olha a carreta que nós enviamos. Todos nós apoiamos ali. O que eu estou querendo dizer é que essa postura de alimentar pena nas pessoas, fulano, eu entendo a sua situação, viu? Eu entendo, né, a sua condição, nossa, que triste, nossa, que situação. Isso não vai mudar a vida daquela pessoa. Você tem que chegar nela e falar assim, ó, se levanta. Ei, para de chorar.
Se levanta na fé, Deus vai te responder, Deus vai te salvar, Deus vai mudar o seu destino, Deus vai mudar a sua vida. Mas a pessoa precisa se posicionar. Só que essa é uma parte. Sabe qual que é a parte que muitos de nós tropeçamos? Repita comigo. Na parte em que alimentamos a autopiedade em nós mesmos. Nós mesmos fazemos isso com nós. Ah, sabe o que é? Eu não vou ir na igreja, porque olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou enfrentando. Né? Poxa, eles vão me entender, né? Deus vai me entender, né? Deus não vai te entender. E a autopiedade, ela se manifesta sempre, repita comigo, como uma forma de justificar erros. Entende? Aonde está o ponto? Quantas vezes nós demos desculpas? Desculpas. Mesmo dentro da igreja. Estou dentro da igreja, né, Deus fala para mim agir numa área e eu simplesmente adiei a decisão, né, colocando uma justificativa ali. Ah, foi por causa disso que eu não tomei essa decisão. Foi por causa disso que eu não mudei. Foi por causa disso que eu não fiz aquilo que Deus esperava de mim. E você sabe o que isso faz? Isso faz com que nós venhamos adiar as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Repita comigo, precisamos saber quais são as linhas demoníacas que atuaram na nossa família. Ergue a mão, quem sabe as linhas demoníacas que atuaram na sua família? Quem sabe? Os que não ergueram, não sabem? Isso é importante. Isso é muito importante. Cada um investir tempo. Sabe como que você detecta qual que é a linha demoníaca que agiu na sua família, na sua vida? Olha para os seus pais. Olha para a vida deles. O que eles fizeram? O que aconteceu ali, na trajetória deles, que você não quer para a sua vida? Ah, sabe o que acontece? Meu pai, ele teve câncer. Meu pai traía minha mãe. Sabe, eu vivi todo esse contexto, eu vi essas coisas acontecendo. Isso aí é uma linha demoníaca, não começou nele. Isso aí tem vindo, ó. E se eu não reconheço, quais são as linhas demoníacas? Meus pais, eles até foram da igreja por um bom tempo, mas no finalzinho eles pararam, retrocederam. Isso é uma linha demoníaca, é o conformismo. E quantos que vão seguindo a mesma linha? Meu pai se acomodou na fé, vou me acomodar na fé. Lembra de Abraão? Deus não tinha falado para o pai de Abraão, ei, vai para tal terra que eu vou ser com você. O que Terá fez? Parou no meio do caminho. Já que eu não pude usar Terá, vou usar o filho. O que Abraão fez? Ele parou? Não, Abraão foi. Abraão foi. E é por isso que eu preciso descobrir quais são as linhagens demoníacas da minha vida. Porque se eu não descobrir isso, eu não vou lidar com isso. Repita comigo, eu só lido com aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu não consigo lidar. E quantas coisas que nós praticamos, que nós fizemos, que nós nos arrependemos, e muitas vezes nem sabemos explicar. Puxa vida, onde começou isso? Onde começou isso? Aí quando vai ver, começou com o pai, começou com a avó. Foram portas, repita comigo, que foram abertas. E estão abertas. Elas precisam ser fechadas. Porque senão, se eu não venço isso, eu vou cair nisso. E aí meus filhos vão viver isso também. E aí é uma geração em cima de maldição. Uma geração em cima de maldição. E a abundância nunca vai vir. Porque Deus só opera mudanças. Deus só pode abençoar quando essas portas são fechadas.
Então, o que você viu na sua família, na sua casa, que você tem visto acontecer na sua vida? Isso é uma linhagem demoníaca. E você precisa repreender. Você precisa se levantar como uma autoridade. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou me levantar contra isso. Eu não aceito isso na minha vida. E é aí que as coisas vão passar a caminhar. Sabe uma coisa que vem de família e muitos ainda não venceram? Repita comigo: remoer o passado. Quantos já remoeram o passado aqui? Eu nem vou pedir para erguer a mão, a maioria. Quantos já remoeram o passado? O que me fizeram? Olha o que aconteceu. Ou quantos que ficou lá? Eu nem vou falar disso porque é uma palavra que já foi falado muito aqui. A maioria já está cansado, mas é importante. Quantos que estão remoendo os erros que cometeram no passado? Mas olha uma coisa que eu tenho para te dizer. Deus não se lembra mais. Pare de lembrar daquilo que Deus já esqueceu. Para de remoer o passado. Ah, olha o que meu pai me fez. Sabe uma coisa que assim, me libertou de muitos questionamentos que eu tinha? Sabe o que me libertou de muitos questionamentos que eu tinha para com algumas pessoas da minha família? Nossa, por que fulano agiu assim comigo? Por que fulano me tratou assim? Por que fulano fez dessa forma? Passou aquilo que tinha, passou aquilo que recebeu. Não passou mais porque não tinha. Eu vou esperar mais de quem não tem? Você vai esperar mais de quem não tem? É o que a pastora Jéssica falou, tem muitos jovens atribuindo toda a responsabilidade em cima dos pais. Só que é uma coisa que eu falei, muitos pais passaram a coisa errada porque não tinham consciência. Agora é diferente com a gente, nós temos consciência. Estão conseguindo compreender? Eu até usei um exemplo, sabe como que funciona essa questão da consciência? Deus ele está ali, ó, pensa num tribunal, pronto para te salvar. Aí se levanta a consciência lá no meio. Ei, não é inocente não. Não é inocente não. Você acha que Deus vai ficar com o que você fala ou o que a sua consciência está falando? A consciência fala. A consciência tem voz. E a voz da consciência é muito mais alta do que a minha. Tem muito mais importância do que a minha. Ela não me deixa mentir. Ela não me deixa inventar. Ela é verdadeira. E aí o que nós vemos? Muitos jovens, para tentar aliviar o peso, a responsabilidade, atribuindo aos pais. E nós precisamos parar de remoer o passado. Olha o que meu pai me fez, olha o que fulano me fez. Repita comigo, eles me deram aquilo que eles tinham. Não deu mais porque não tinha. E pronto, sigo a vida, sigo adiante e, como diz a palavra, eis que tudo se fez novo. Prossigo para o alto, prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Para finalizar, em Isaías 43, 18 ao 19. Olha que forte. Quero que todos repitam comigo. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você crê nisso? Fala assim, eu creio nisso. Eu acredito nisso. Até no deserto, Deus ele abre aquele caminho. No ermo, ele abre aquele caminho. Onde que Deus vai abrir? Não tem para onde eu olho. Deus vai abrir no deserto, meu querido. Você está no deserto agora? É aí que ele vai abrir o caminho. Só que eu preciso confiar. Eu preciso parar de focar no passado. O que não deu certo na minha vida. Sabe uma coisa que a gente erra muito? E isso foi atendendo muitas pessoas que eu percebi. Olha, isso é um padrão.
que eu também peguei para a minha vida por um bom tempo. Sabe quando você faz tudo errado, e aí você espera que Deus faça algo bom? E Deus não faz. Aí sabe o que acontece? Você fica com o pé atrás, naquela área. Então aí depois que você está alinhado com Deus, você fica com medo de ousar naquela mesma área, porque você acredita que vai dar errado. Consegue compreender? Por que isso? Repita comigo, isso é uma mentira. Não deu certo naquele tempo porque eu estava em desconcerto. Tinha como dar certo? E agora que eu estou com a bênção? Meu filho, bate na rocha que vai sair água. Está entendendo? Se antes não fluía, com Deus vai fluir. Você está com Deus hoje? Quem é que acredita que realmente o Senhor está em você? Você está em alinhamento com Deus. Não precisa erguer a mão. Se você está em alinhamento com Deus, sua vida está como deve estar. Não digo perfeita porque nós estamos num caminho assim, que é dia após dia, é um crescimento dia após dia. Nunca vamos chegar à perfeição. Mas é um caminho, estamos crescendo. Só que a questão é, eu acredito na palavra, que agora, com Deus, eu vou avançar. Se você lá atrás se você hoje está com medo de ousar numa área que deu errado lá no passado, a partir de hoje, você vai tomar a decisão. Hoje mesmo você vai tomar a decisão. Eu vou voltar e eu vou ousar naquela área. É naquela área que Deus vai me dar vitória. Sabe por quê? Repita comigo, no lugar de humilhação, dupla honra. Está entendendo? No lugar da humilhação, dupla honra. Sabe aquele lugar que você abriu empresa, não deu certo? Porque você estava em desconcerto, você fez do seu jeito, não ia dar certo mesmo. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Então, vamos rever a nossa vida. Muitas vezes a gente está barrando muitas coisas, acreditando que Deus não tinha aquilo com nós. Eu falava, meu Deus, eu errei muito em algumas áreas, eu não vou usar mais nessas áreas, porque eu já tentei e deu errado. Eu vou tentar de novo? Sim. Se eu sei que Deus está comigo, se Deus está comigo agora, eu vou usar naquela área que antes não deu certo, porque agora vai dar certo. E dá certo. As coisas avançam. Repita comigo, as coisas fluem. As coisas acontecem. É aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é você estar na tempestade sem Deus, outra coisa é você estar na tempestade com Deus. O barco balança, não balança? O vento bate forte, não bate? As ondas, aquelas ondas que quase cobrem o seu barco, mas quando Deus está lá, o barco não afunda. As coisas fluem, as coisas avançam. E é isso que nós precisamos pegar. Repita comigo. Muitos vivem no passado, mas não reconhecem. E eu vou falar uma coisa para você. Recentemente eu fiz um atendimento que foi algo demorado. Sabe quando para chegar no ponto, você tem que abrir umas 20 chaves, uns 20 cadeados? Sabe, quando você quer chegar no ponto, fulano, calma, você está falando que não tem nada errado com você, calma, vamos devagar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um desvio. Tá vendo isso aqui? Provém disso, que provém disso, que provém disso, que provém disso. Até que você chega no ponto. E quantos que estão cheios de cadeado aí? Quantos que estão cheios de coisa guardada aí? E não acredita. Eu falei com a pessoa está na igreja há um tempo já, faz tantas coisas. E eu falei, olha, tem algo errado com você. Tem algo muito errado, porque tudo que vem você já rebate. Sabe, como se alguém quisesse o seu mal. Há uma ferida aí dentro. Só que muitos não reconhecem.
Repita comigo, eu preciso reconhecer as feridas que eu tenho. Todo mundo tem ferida. Eu tenho. Todo mundo aqui tem. E sabe como que nós mudamos? Quando dia após dia nós olhamos para dentro de nós e colocamos essas feridas para fora. Olha, eu já trabalhei isso, maravilhoso, venci, agora eu vou trabalhar isso aqui. Estão conseguindo compreender? Eu já trabalhei parte, agora eu vou atrás das outras coisas. Ei, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero que amanhã os meus filhos, eles possam ter pais que realmente transfiram coisas boas, e não feridas, e não problemas, para que amanhã eles não dê conta. Então, uma coisa que a gente falou com os jovens ali, né? Porque o jovem só pensa muitas vezes, eu digo por mim mesmo, muitas vezes você só pensa no momento, mas você não consegue pensar no depois. E amanhã, quando você tiver um filho? E amanhã, quando você tiver alguém que vai depender de você? Se você não vencer essas feridas, você vai passar para eles. E aí vai ser mais uma geração sem resultados, sem mudanças. Repita comigo, eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir isso. Então, é aquela famosa expressão, o pior cego é aquele que não quer ver. Sabe por que Deus não tinha paciência? Sabe por que Jesus não tinha paciência com os hipócritas, com os fariseus? Porque eles não queriam ver. Não é porque eles não viam. Eles não queriam ver. Eles podiam ver, eles conheciam a palavra, mas eles não queriam a revelação dela. Eu posso estar nessa reunião, bom, eu conheço a palavra, eu conheço a direção, mas eu não quero essa revelação. Aí é uma decisão. Aí é uma escolha. Só que se eu decidir abraçar essa palavra, a minha vida vai mudar. Repita comigo. Se eu decidir ouvir essa palavra, a minha vida vai mudar. O meu relacionamento com Deus vai mudar. E eu paro para te falar uma coisa. Quando eu estava conversando com essa pessoa que eu citei, destravando esses cadeados, eu cheguei num ponto tão importante que agora essa pessoa ela consegue se relacionar com Deus. Porque sabe o que acontece? Enquanto nós não arrancamos as nossas armaduras, enquanto nós não nos abrimos e nos achegamos para Deus com toda sinceridade, sabe quando você se esvazia? Sabe quando você deixa, olha, eu vou deixar tudo, não estou nem aí para quem está do meu lado. Sabe, eu tenho essa vida, eu tenho essa oportunidade. Deus me deu esse momento. Se eu sair lá fora, eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei se alguém vai avançar o sinal, vai bater no meu carro. Ah, está amarrado. Não sei. Você sabe se você vai estar vivo aqui daqui a pouco? Amanhã? Nós oramos, não é? Para que tudo vá bem? Mas e se Deus decidir te levar? Hã? A questão é, eu preciso me esvaziar. Essa palavra ela veio para isso. Se esvazia, meu filho. Se esvazia de tudo aquilo que é carne e pega aquilo que é do Espírito. Repita comigo. Está surgindo uma coisa nova. Quem acredita nisso? Fecha seus olhos. Nesse momento, por gentileza. Está surgindo uma coisa nova. Sabe aquele lugar que não tinha resultado? Comece a enxergar o sol nascendo. Comece a enxergar aquela árvore que não frutificava, frutificando. Comece a enxergar aquela estéril tendo um bebê, gerando. Comece a enxergar aquele aleijado andando. Eu estou falando em parábola, mas você sabe do que eu estou citando aqui. Qual que é a área da sua vida que não estava andando? Essa palavra ela veio para te fazer
para te fazer chegar nesse novo que Deus tem para você. E Deus, repita comigo, abriu um caminho no deserto. Repita com toda a sua força, está escrito. Deus abriu um caminho no deserto. Você acredita nisso? Então, com toda a sua fé, se coloque de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. A pessoa que pagou a maior oferta por nós foi o próprio Deus. Ele pagou o maior preço. Ele foi o que mais se sacrificou. Ele foi o que mais se esvaziou. Ele foi o que tirou o melhor dele para nos entregar. O que você está achando difícil soltar hoje? O que você está olhando? Nossa, isso é difícil demais, eu não sei se eu vou conseguir soltar isso. Lembra do preço que Deus pagou por você. Ele não te deu o pior do céu, Ele te deu o melhor do céu. Como que eu posso dar o pior para aquele que me deu o melhor? Como que eu posso me preocupar mais com as decisões do que com as consequências dos atos que eu estou tomando na minha vida? Como que eu posso duvidar da palavra dele? Como que eu posso duvidar do sacrifício de Jesus, sendo que Ele já pagou esse preço por nós? Ele já levou. Ele já levou. Então fala com Deus nesse momento. Mas eu não quero que você faça aquela oração por fazer. Sabe, é a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está aqui. Quantas vezes eu fiz uma oração, água com açúcar? Quantas vezes eu fiz uma oração só por fazer? Quantas madrugadas? Eu estou há mais de 20 anos na igreja. Quantas madrugadas eu já fiz sem força, sem espírito? E nada mudou na minha vida. Não desperdice o seu tempo. Fala com Deus. Fala com essa situação. Senhor, está escrito. Senhor, está escrito que o Senhor está fazendo algo novo. E está escrito, meu Pai, que o Senhor levou sobre si todos os problemas, todas as dores, todas as enfermidades. Então eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse problema na minha vida. E se eu sou o problema da minha vida, Senhor, me mostra. Se eu ainda não vi, meu Pai, onde eu estou errando, me mostra. Mas eu não saio daqui. Como Jacó, Senhor, eu não saio daqui sem a minha vitória. Meu Deus, eu não saio daqui sem o meu relacionamento com o Senhor. Como ele deve ser. Sem esse alinhamento. Meu Deus, porque eu entendi, meu Pai, que a minha vida só anda quando eu me aproximo do Senhor. A minha vida não tem andado, meu Pai, sabe por quê? Porque ainda estou cheio de mim. Eu ainda estou cheio de mim, Senhor. Mas eu decidi nessa madrugada, meu Deus, me esvaziar, arrancar, deixar, meu Pai, aquele velho eu, deixar, meu Pai, aquele eu do passado. Meu Deus, eu já estou cansado de viver a mesma vida. Ei, fala para Deus. Fala aquilo que você já está cansado. Você já está cansado de viver esses mesmos resultados. Fala com Deus. Ei, eu não aceito, Pai. Pai, se o Senhor disse que, meu Deus, o Senhor já levou sobre si. Se o Senhor disse, meu Pai, que algo novo está surgindo, eu vou possuir isso, meu Deus. Eu vou parar de remoer o meu passado. Eu vou parar, meu Deus, de ficar, olha o que me fizeram, olha o que causaram em mim, olha o que fizeram comigo. Meu Deus, eu não aceito, meu Pai. Meu Deus, eu não aceito que as pessoas tenham pena de mim. Eu não aceito, meu Pai, que os meus familiares olhem para mim, que sou cristão direto, meu Pai, precisando de ajuda,
direto precisando de um apoio, direto precisando de uma atenção, direto precisando de uma ajuda. Não, meu Pai, está errado. O Senhor disse que eu sempre seria cabeça e nunca cauda. Por que eu estou sendo cauda? Meu Deus, eu quero a sua presença, Senhor. Eu quero a sua presença. Eu sei que o Senhor não habita. Meu Pai, eu sei que o Senhor não habita em miséria. Eu sei que o Senhor não está em pobreza. O Senhor não se alegra da pobreza. O Senhor não se alegra da miséria. O Senhor até recebe, o Senhor ama o filho, o Senhor ama o pobre, mas o Senhor não ama a pobreza. O Senhor ama o doente, mas o Senhor não ama a doença. O Senhor ama o aleijado, mas o Senhor não ama aquele problema. O Senhor não ama aquela situação. E eu oro, meu Pai, para que nesse momento, cada um que aqui está, meu Pai, meu Deus, venha possuir a sua mudança. Venha possuir essa transformação, meu Pai, que começa internamente. Eu oro, meu Pai, para que as feridas que ainda estão aí, meu Pai, abertas, que ainda estão aí, meu Deus, reverberando e, meu Pai, resultando, meu Deus, na vida dessa pessoa, em frutos ruins. Quantos, meu Pai, que não estão respondendo pela fé, estão respondendo pela ferida. Quantos que estão vindo na igreja, meu Pai, não pela fé, mas pela ferida. E eu não aceito mais essa ferida aberta, Senhor. Eu oro, meu Pai, entra nesse coração. No coração de cada um aqui, meu Pai, sem exceção. Eu oro que o Senhor entre, meu Pai. Meu Deus, e o Senhor vá curando, meu Deus. Cura, meu Pai, esses corações. Meu Pai, cura esses corações, meu Deus. Quantos que recebeu, meu Pai, que foi traído no passado. E hoje acredita que todo mundo trai. Não consegue confiar, não consegue acreditar. Não consegue confiar nem nos planos do Senhor, porque sempre está desconfiado, que em algum momento vai ser traído, que em algum momento alguém vai passar a perna, que em algum momento algo vai dar errado, porque tem que dar errado na cabeça dela. Não, Senhor, eu não aceito isso. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, nesse momento, mudanças, meu Pai, mudanças em cada um. Eu quero que você, nesse momento, fala com Deus, se esvazia perante a presença dEle. Todo mundo tem algo para mudar, todo mundo tem algo para ajustar. Pai, eu peço, Senhor, sonda esses corações, começando pelo meu. Senhor, não nos deixa, meu Pai, sair da sua presença. Meu Deus, sair desse lugar, porque da sua presença nós nunca saímos. Meu Pai, da mesma forma, do mesmo jeito, Senhor. Meu Deus, toca os corações, meu Pai. E eu oro para que haja, meu Deus, um quebrantamento. Meu Deus, eu me esvazio, Senhor. Eu me esvazio do meu jeito. Eu esvazio dos meus métodos. Sabe por quê, meu Pai? Porque eu sei que do meu jeito não vai dar certo. Nunca deu, nunca vai dar. Eu me esvazio, meu Pai, da mentalidade que eu alimentei por uma vida, Senhor. Aquela mentalidade vitimista, aquela mentalidade, meu Pai, que não provém do Senhor, aquela mentalidade carnal. Meu Deus, eu peço, Senhor, nos ajude, meu Pai, a olhar como o Senhor olha, a enxergar como o Senhor enxerga. Porque quantas bênçãos, meu Pai, o Senhor já nos deu e nós rejeitamos, nós jogamos fora, nós descartamos tantos Davis, nós descartamos tantos Josés. Quantas bênçãos que nós já descartamos, meu Pai. E se o Senhor viesse novamente, quantos que crucificariam o Senhor novamente? Quantos que, meu Pai, por não enxergar aquela embalagem perfeita, negaria o Senhor novamente? Crucificaria o Senhor novamente? Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai, a se libertar do orgulho que nos impede de se relacionar com o Senhor. Meu Pai, eu sei que, meu Pai, o Senhor tem coisas grandes para nós. Mas o que o Senhor mais quer, meu Deus, é intimidade. Eu peço, Senhor, toque esses corações agora. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu não aceito mais, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença em mim, eu quero a sua presença na minha vida.
Eu quero a sua presença me guiando. Eu quero a sua presença me conduzindo. Espírito Santo, toca cada um. Toca, meu Pai, quantos, meu Deus, que meu Pai tem pedido isso, um batismo, um renovo. Meu Pai que não quer mais, meu Deus, viver essa vida pequena. Que não quer mais, meu Pai, viver essa vida limitada. Eu oro, Senhor, nesse momento. E eu declaro pessoas sendo batizadas, meu Pai. Batizadas no Espírito, Senhor. Não no emocionalismo, no Espírito, meu Pai. Toca nesses corações, Senhor. Derrama a sua glória, derrama o seu poder, meu Pai. Queima esses corações. E que aqui, meu Pai, se levante, Senhor. Grandes homens, grandes soldados, grandes mulheres, pessoas cheias do Espírito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abra os seus olhos. Olha aqui. Os soldados de Davi não eram nada. Eles tinham tudo para dar errado. Você pode ser essa pessoa que tinha tudo para dar errado. Eu sou essa pessoa que tinha tudo para dar errado. Quantos aqui se vê nessa condição? Tinha tudo para dar errado. Só que é esses que Deus quer. Esses que tinham tudo para dar errado, mas que acredita. O seu olhar tem que ser de quem acredita. E se você acredita, você não vai temer os desafios. Você não vai temer os gigantes. Então eu quero que você profeticamente, feche os seus olhos agora. Enxergue esse gigante que você correu por uma vida. Enxergue esse gigante que você correu por uma vida. Se enxerga cortando a cabeça dele agora. Se enxerga você vencendo esse problema agora. Se enxerga você vencendo essa vergonha agora. Vencendo esse medo. Vencendo essa vergonha. Vencendo essa dificuldade. Vencendo essa esterilidade. Vencendo essa doença. Eu declaro agora, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Cada um que aqui está, meu Pai, eu declaro todos por cabeça. Meu Pai, com todos os seus gigantes. Ah, meu Deus, todos. Meu Pai, todos, como foi lá atrás, meu Pai, todos os gigantes. Eu declaro mortos, destruídos, em nome do Senhor Jesus. E, meu Pai, cada um aqui, dando um grito de vitória. Em nome de Jesus. É o que eu creio, profetizo e declaro no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus, amém. Amém? Toma posse, você crê, acredita e assim será nas nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.